Cucu, sextou! E eu e o Menino de Paris trazemos para você o capítulo 5. Suas fronteiras. O menino ama a vila. Ele ama também a solidão, tendo um sábio dentro dele. Urbis amator como Fuscus e Ruris amator como Flaccus. Vagar devaneando, quer dizer, passear. É uma boa forma de empregar o tempo para um filósofo particular nessa espécie de campanha, um pouco bastarda, bem feia, mais bizarra e composta de duas naturezas que cercam as grandes vilas, e notadamente Paris. Observar o subúrbio é observar o anfíbio. Fim das árvores, começo dos tetos. Fim da erva, começo do pavimento. Fim dos sulcos, começo das boutiques. Fim das rotinas, começo das paixões. Fim do murmúrio divino, começo do rumor humano. Daí, um interesse extraordinário. Daí, desses lugares pouco atrativos e marcados para sempre pelo passante do epiteto, triste, os passeios em aparência sem objetivo do sonhador. O que escreveu essas linhas foi durante muito tempo um rôdeur de barrières. Abre parênteses. Pessoas com figuras inquietantes, com monólogos suspeitos, que têm um ar de terem maus pensamentos, que dormem durante o dia, o que faz supor que trabalham à noite. Fecha parêntese. E que é, para ele, uma fonte de recordações profundas. Essa grama cortada, essas trilhas pedregosas, essas falésias, essas margas, esses emplastos, essa severa monotonia dos terrenos baldios. A primácia das plantas dos horticultores, vistas de repente no fundo. Essa mistura do selvagem e do burguês. Esses vastos recantos desertos, onde os tambores das guarnições mantêm ruidosamente uma escola e fazem um tipo de gaguejamento da batalha. Esses obaídes do dia eram os corta-gargantas da noite. O moinho esguio que roda ao vento, as rodas de extração das minas, as tabernas no canto dos cemitérios, o charme desses imensos muros misteriosos e sombrios, cortando em cubos esses imensos terrenos vagos, inundados de sol e plenos de borboletas. Tudo isso o atraía. Quase ninguém sobre a face da terra conhece esses lugares singulares. A Glacière, a Cunette, o odioso muro de Grenelle, crivado de balas, o Montparnasse, a Fosse aux Loups, os albornoz sobre
à beira da Marne, Montsouris, à Tombe-Issoire, a Pierre Plate de Châtillon, onde uma velha mina esgotada, que só serve para produzir champignons, e fecha a flor de terra uma porta de planchas podres. A campanha de Roma é uma ideia. O subúrbio de Paris é outra. Não ver no que nos oferece o horizonte esses campos, essas casas ou essas árvores, é ficar na superfície. Todos os aspectos das coisas são pensamentos de Deus. O lugar onde a planície faz a junção com a vila é sempre marcado de não sei qual melancolia penetrante. A natureza e a humanidade nos falam ao mesmo tempo. As originalidades locais surgem. Qualquer um divagou como nós nessas solidões anexas a nossos subúrbios, que poderíamos nomear os limbos de Paris, e entreviu isso ou aquilo, nos lugares mais isolados, nos momentos mais inesperados, detrás de um arbusto magro ou no ângulo de um muro. As crianças agrupadas tumultuosamente, lívidas, sujas de barro, pulverulentas, descabeladas, eriçadas, que jogavam a pigoche coroadas de bleuet. Esses eram todos os pequenos passeios das famílias pobres. O boulevard exterior é um meio respirável. O subúrbio os pertence. Eles fazem uma eterna escola para matadores de aula. Eles cantam ingenuamente seu repertório de canções mal apropriadas. Eles estão ali, ou para melhor dizer, eles existem ali, longe de todo olhar, na doce claridade de maio e junho, ajoelhados em volta de um buraco na terra, jogando bolinhas de gude com o polegar, disputando os centavos, irresponsáveis, avoados, largados, felizes. E desde que eles nos avistavam, eles lembravam que tinham uma indústria e que é necessário ganhar a vida, e nos ofereciam meias em lã cheia de escaravelhos ou um tufo de lilás. Esses encontros com crianças estranhas são uma das graças encantadoras e, ao mesmo tempo, tocantes das redondezas de Paris. Algumas vezes, nesse amontoado de meninos, existem meninas pequenas. Seriam suas irmãs? Todas pequenas, magras, febris, com as mãos escurecidas, marcadas por manchas de sardas, com penteados de espigas de cevada e de coquelicot. Alegres, faladeiras, pés descalços. Algumas comem cerejas,
nas campanhas. À noite, as escutamos rirem sem parar. Esses grupos, em plena luz do meio-dia, ou entrevistos no crepúsculo, ocupam há muito tempo o sonhador. E essas visões misturam-se ao seu sonho. Paris, centro. Subúrbio, circunferência. Voilà. Para esses meninos, toda a terra. Jamais eles depassam além. Eles não podem sair da atmosfera parisienne, como os peixes não podem sair da água. Para eles, a 2 léguas da barreira, não existe mais nada. Acabou o mundo. Ivry, Gentilly, Arcueil, Belleville, Aubervilliers, Ménilmontant, Choisy-le-Roi, Billancourt, Meudon, Issy, Vanvres, Sèvres, Puteaux, Neuilly, Gennevilliers, Colombes, Romainville, Chatou, Asnières, Bougival, Nanterre, Enghien, Noisy-le-Sec, Nogent, Gournay, Drancy, Gonesse. É aqui que acaba o universo. Fim. Capítulo 6. Um pouco de história. Na época quase contemporânea, onde se passa a história desse livro, ainda não existiam os sargentos de vila em todos os cantos de rua, como hoje em dia. As crianças errantes abundavam em Paris. As estatísticas davam uma média de 260 crianças sem abrigo recolhidas anualmente pelas rondas da polícia. Nos terrenos abertos, em casas abandonadas ou em construção, e sob as pontes. Um desses ninhos, que ficou famoso, produziu os pardais da Ponte d'Arcole. Está aí. Do resto, o mais desastroso dos sintomas sociais. Todos os crimes do homem começam na vagabundagem da criança, exceto Paris. Em uma medida relativa e não obstante a recordação que acabamos de contar, a exceção é justa. Enquanto em todas as outras vilas, uma criança que vagabunda é um adulto perdido, enquanto que quase em todo lugar, uma criança entregue a ela mesma é de alguma forma devoto e abandonado a um tipo de imersão fatal nos vícios que devoram nele a honestidade e a consciência. O menino de Paris, insistimos, tão áspero e tão quebrado na superfície, está interiormente quase intacto. Coisa magnífica de constatar e que se encaixa na esplêndida probidade de nossas revoluções populares. Respirar Paris conserva a alma. O que nós dizemos aqui
não nos retira a sensação de coração apertado que sentimos cada vez que encontramos um desses meninos, em torno dos quais vemos flutuar os filhos da família quebrada. Na civilização atual, incompleta ainda, isso não é uma coisa anormal, que essas fraturas de família esvaziem-se na sombra, deixando caírem os seus filhos na calçada da rua. Daí, os destinos obscuros. Isso se chama porque essa coisa triste faz locução. Ser jogado no pavê de Paris. Seja dito de passagem, esses abandonos de crianças não eram desencorajados pela antiga monarquia. Um pouco de Egito e de Boêmia, nas baixas regiões, acomodava as altas esferas e fazia a vez dos poderosos. O ódio pelo ensino às crianças do povo era um dogma. Para que servem os meia-luz, os meio-iluminados? Tal era a palavra de ordem. Então, a criança errante é o corolário do menino ignorante. A monarquia tinha suas necessidades de crianças, e então ela esvaziava as ruas. Sob Luís XIV, para não remontar mais longe, o requeria, com razão, criar uma flota. A ideia era boa. Vejamos os meios. Era necessário uma flota ao lado do navio, caso as velas não tivessem o vento necessário. E para o rebocar, se caso fosse necessário. Nós não temos um navio que vai para onde quer, seja pelo remo, seja pelo vapor. As prisões estavam, então, com a marinha, e é o que chamamos hoje os steamers. Então, era preciso prisões com trabalhos forçados. Mas as prisões se movem pelos prisioneiros. Então, era preciso prisioneiros para os trabalhos forçados. Colbert fazerem pelos intendentes de polícia o maior número possível de prisioneiros que eles podiam. Os magistrados eram complacentes. Por exemplo, um homem que não tirasse o seu chapéu durante uma procissão. Isso era uma atitude hugonota. Eles o enviavam para a prisão.
encontrava um menino andando pela rua. Visto que ele tinha 15 anos e não tinha onde dormir, o enviavam para a prisão. Grande reino, grande século. Sob Luís XV, as crianças desapareciam em Paris. A polícia os sequestrava. Nunca soubemos para qual misterioso objetivo. Todos cochichavam suas teorias e monstruosas conjecturas sobre o banho de púrpura do rei. Barbier falou ingenuamente sobre essas coisas. Às vezes, acontecia que os isentos recolhiam na necessidade, na urgência de ter crianças, alguns que tinham pais. E os pais, desesperados, corriam atrás dos isentos para recuperar o filho. E nesse caso, o parlamento intervinha e fazia prender quem? Quem? Os isentos? Não, os pais. E esse é o final dos nossos capítulos de hoje. Bom, desejo a você uma excelente noite, que você passe um maravilhoso final de semana, que você esteja gostando de acompanhar a história desse menino de Paris. Nos vemos na semana que vem para continuarmos essa leitura. Digo de passagem, esse problema de crianças abandonadas que abundam as ruas de Paris existe até hoje. Grande beijo. Até a semana que vem.